Pega a garrafinha d'água que apareceu em cima da mesa ali no corredor. Ali no corredor, perto do quarto do papai. Vamos ver, vamos ver. Bom, vamos começar. Vamos ver, vamos ver. Aqui, vamos ver se está todo mundo vendo, está todo mundo... O som tá bom? Está transmitindo bem? Está tudo ok? Está todo mundo ouvindo? Escrevam aí para a gente se está tudo ok. Fecha a porta ali, faz favor. Eu acho que está todo mundo me ouvindo, o som está ok. Começa a chegar gente com barulho, só um pouquinho. Boa noite, Saltenagras. XAY. Boa noite, todo mundo que esteja aí presente. Espero que esteja todo mundo ouvindo, todo mundo tranquilo. Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa live de hoje. Aqui na nossa quinta-feira, né, no canal Criador Pro, a gente está falando do Dr. Paulo Responde, a nossa série, né, de lives que a gente faz toda quinta-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente está com barulhos. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar as coisas aqui para ficar tudo ok. Então, a nossa série de hoje vai começar, ou vamos começar, né, falando sobre a necessidade e a importância do projeto arquitetônico para a legalização do seu criatório, né? Então, hoje, dando continuidade, né, na semana passada a gente começou falando sobre os projetos, né? A gente começou a falar sobre projetos e uma das coisas mais importantes, né, até hoje, ontem, desde segunda-feira eu estou atendendo alguns clientes de Minas Gerais, na verdade, vários clientes de Minas Gerais que estão querendo fazer a legalização dos seus criatórios, e todo mundo me pergunta qual que é o primeiro passo, qual que é o primeiro passo? Eu já tenho um criatório, queria legalizar, então o primeiro passo é ter a planta arquitetônica. O primeiro passo da legalização é, se você não tem a planta, providenciar a planta arquitetônica, tá? As plantas arquitetônicas, elas são a base, o esqueleto principal de todo o seu processo de legalização. Se você vai começar um criatório do zero, você precisa, a primeira coisa, naquela fase de planejamento do seu criatório, é planejar a infraestrutura do seu criatório, fazendo a planta arquitetônica, né, as plantas do seu criatório, que a gente chama. Baseado nas plantas é que você vai montar toda a infraestrutura e todo o seu criatório comercial, como vão ficar
dispostos os viveiros, as gaiolas, os recintos, onde vai ficar cada estrutura, o que vai conter em cada estrutura, né, do seu criatório, sistema antifuga, sistema de limpeza, bebedouros automáticos, chuveiros automáticos, onde vai ficar a entrada e a saída do sol, né, dos banhos de sol para inspeção, a cozinha. Aí fica toda a distribuição, né? Fica uma questão homogênea no seu criatório. Então, a planta é a parte mais importante. Ah, mas eu já tenho meu criatório, será que ele está dentro dos padrões? A gente tem que fazer as plantas, ver, entender como é o seu criatório, e aí, a partir disso, é que a gente vai fazer as adequações e ver se está tudo ok, tudo que se exige perante a lei que esteja constando dentro de um criatório tem que estar exemplificado nas plantas arquitetônicas. Então, as plantas, ela é a alma do seu criatório, porque é a partir das plantas que o responsável pela elaboração da legalização do seu criatório, que o responsável pela elaboração dos projetos que têm que ser entregues aos órgãos ambientais para você conseguir suas licenças, vão fazer toda a descrição e vão fazer todos os projetos baseados na planta arquitetônica. Por isso, você tem que definir a planta arquitetônica, eu considero um dos primeiros passos, né, mais importantes para quem quer ter um criatório legalizado, porque definindo as plantas, você está definindo a sua infraestrutura, você está definindo o seu local do seu criatório comercial. Tá? Então, o pessoal que está chegando, né? Marcos Vargas, boa noite a todos. Então, a planta arquitetônica é o projeto mãe, né, de todo o processo de legalização. E, assim, vocês têm que entender que a planta arquitetônica do criatório, ela é quase a mesma coisa que você mandar fazer uma planta da sua casa, mandar fazer a planta de um prédio, a planta de um galpão comercial, de uma indústria. É baseado no conhecimento do arquiteto, do engenheiro, do responsável pela legalização, e por você, né, que é o expert na criação de animais, se você cria animais, é que você vai fazer a planta arquitetônica, ou o arquiteto ou o engenheiro vai montar o seu criatório baseado dentro das regras da engenharia, né? Para você ter a estrutura montada de uma forma que ela vai permanecer de pé, que ela vai ser resistente, etc. E ele vai fazer o cálculo de entrada de luz, luminosidade, de altura, e aí, baseado nas informações que o seu responsável técnico pela legalização vai passar para o engenheiro, vocês vão montar o criatório dentro dos padrões que se exige. Claro que aí as plantas, que quando são encaminhadas para os órgãos ambientais, elas precisam conter muitos detalhes do seu criatório, principalmente detalhes que a gente fala são cortes, né? Que mostram onde ficam os viveiros, as gaiolas, como são as gaiolas, como são o sistema de abastecimento de água, dos banhos, o piso, o sistema de esgoto, a parte hidráulica. Tem que aparecer bem certinho todas as infraestruturas que vão ter dentro do seu criatório na planta arquitetônica. Porque quando a pessoa que vai fazer a análise do seu criatório, ele vai pegar a planta e aí, baseado naquilo que ele está vendo na planta, ele vai procurar nos projetos técnicos descritivos que o responsável elaborou e vai ver se está casando aquilo que se encontra nos recintos com aquilo que realmente está o responsável técnico pelo criatório está escrevendo referente a plano de manejo, plano higiênico-sanitário, o plano alimentar, o plano reprodutivo, o banho de sol, aos sistemas antifugas. Ele vai acabar acompanhando, observando na planta e observando no seu projeto técnico, né? Porque se você coloca no projeto técnico que o seu criatório ele tem um pé direito de 3 metros e na planta ele só tem 2, não está batendo. Se você está falando que vai ter banho e no seu criatório não tem banho, tem alguma coisa errada. Se o seu criatório ele cabe 50 gaiolas suspensas e na planta você está vendo que só tem 30 gaiolas descritas, mostrando lá, tem alguma coisa errada. Então, você tem que casar a planta arquitetônica junto com o projeto arquitetônico. Então, essa é a alma. Então, você tem que
fazer com que eu já citei em algumas lives, casar, né, o responsável pela elaboração dos projetos técnicos, que vai fazer a legalização, com quem vai fazer a planta arquitetônica, que é o arquiteto ou o engenheiro de sua confiança, ou o próprio, geralmente, as pessoas que fazem a legalização já tem alguém especializado em fazer as plantas de acordo com o que o órgão ambiental já exige, facilitando a vida. Eu sempre aconselho que vocês contrate uma pessoa que já ofereça também a planta arquitetônica, porque ele já vai entregar da forma correta, não vai ter tanto trabalho nem tanta dor de cabeça, né? A gente faz isso, né? Para quem já nos conhece, a gente está falando há vários lives, que a gente faz o serviço de legalização e também oferece as plantas, os projetos, tá? Nós temos uma pergunta aqui do Marcos Vargas: qual o valor médio do projeto? Você está falando do projeto arquitetônico, né, Marcos? Depende do engenheiro, depende do arquiteto, depende, né, da sua região. Eu já conversei com pessoas aí no Brasil a gente está fazendo a legalização, são vários criatórios no Brasil todo, e em cada região o arquiteto, dependendo, custa aí de 7, 8, 9, 10 mil a planta, só a parte de planta para eles assinarem. Tá? Então, o custo maior, pelo que a gente veio observando, né? O que a gente vem conversando com os criadores, que a gente está orientando durante o processo de legalização, que o custo maior de todo o projeto são as plantas arquitetônicas, está sendo a planta arquitetônica. Tá? Claro que se você já conhece alguém, tem amigo de alguém que vai fazer essas plantas para você mais em conta, tranquilo, mas se você for atrás e contratar, elas estão extremamente caras, porque eles cobram por tamanho de área de criatório, né? O tamanho da área, a metragem, então eles cobram valores de acordo com o tamanho do criatório, e eles não são baratos, tá? E só para assinar e etc., eles cobram por metragem também. Eu tenho a planta, mas eu preciso que alguém assine. Eles vão cobrar cobrado por metro quadrado. Exatamente, Cláudio, o projeto é sempre cobrado por metro quadrado. Então, se você for pegar um especialista, um engenheiro, ele vai acabar te cobrando de acordo com o tamanho do seu criatório. E, às vezes, fica extremamente salgado, tá? O projeto arquitetônico. Tá? Então, se você conseguir encontrar alguém que faça esses projetos mais em conta, melhor ainda. Né? A gente está com... hoje, até a gente fez um levantamento, a gente está com 133 criadores no Brasil, que a gente está fazendo a legalização, e a gente já pegou quase 90% a gente está fazendo as plantas, porque o pessoal busca os engenheiros, busca o pessoal, e o valor é extremamente salgado. Tá? E aí eles pedem para a gente fazer um orçamento, eles comparam o nosso orçamento com o orçamento que o engenheiro e que o arquiteto faz, e eles caem de costa, né? Falam, mas você cobra tanto pouco, quanto os caras cobram uma fortuna, mas cada um cobra pela profissão que estudou, né? O engenheiro, o arquiteto se formou, então ele cobra de acordo com a tabela de mercado, com a tabela do CREA, com a tabela que eles cobram, né? Enquanto a gente pode fazer de forma diferente. A gente tem uma empresa de legalização, né? A gente tem a empresa que faz esse serviço de licenciamento, não só de criatórios, mas faz licenciamento de empresas, de multinacionais, licenciamento. A gente está com um processo de licenciamento para o próximo ano agora, licenciamento de uma barragem hidrelétrica, então a gente faz VA-RIMA, então a gente tem uma série de profissionais dentro da empresa e a gente consegue reduzir muito o custo do valor, tanto do projeto técnico, tanto do projeto arquitetônico, até mesmo da responsabilidade técnica, a gente consegue fazer valores que ninguém cobra aí no mercado, tá? Então, se vocês tiverem interesse, a gente já conversou várias vezes, né? Vocês têm aqui embaixo na descrição do vídeo os links para quem quiser entrar em contato, tem o nosso WhatsApp e assim sucessivamente, tá? Conseguiu entender, Marcos? Então, é assim, as plantas dependem da sua região, depende do arquiteto, do engenheiro que está fazendo, o processo, ele vai cobrar por metro quadrado, e aí tem uma tabela de CREA, tem uma tabela XYZ, e o pessoal acaba se assustando, às vezes, com os valores que eles cobram. Tá? Porque eles cobram se eles vão fazer o projeto, se eles cobram se eles só vão assinar o projeto. Então, duas coisas diferentes. Tá? E eles cobram sempre por metro quadrado, tanto para assinar quanto para fazer o projeto. Quanto mais complexo o projeto, quanto mais detalhado o projeto, mais caro fica esse projeto. Alguém tem mais alguma pergunta?
Tranquilo? Então, assim, as plantas, quando a gente está falando em plantas, você tem que pensar em unir. Na verdade, quando a gente fala em unir o responsável técnico pela legalização com o engenheiro, com o arquiteto, para fazerem com que as plantas e que o criatório seja bem feito, bem elaborado, você também tem que ter uma conversa direta com o criador. Perguntar para o criador como você vai querer as gaiolas, a disposição, porque quem vai trabalhar dentro do criatório é você, que é o dono dele, né? Você que vai fazer o manejo. Então, você vai apresentar, a gente chega a apresentar 2, 3, 4 modelos de plantas diferentes, de criatórios diferentes, para o criatório, às vezes, vai juntando uma ideia com a outra, até ele ter uma ideia de um criatório que, para ele, seja funcional, que vai caber também no bolso do criador, porque, às vezes, o engenheiro, o responsável técnico, ele tem ideias bem de você ter o melhor tipo de criatório, com a melhor infraestrutura, mas, às vezes, não vai caber no bolso do criador, né? Então, é muito importante você casar essas situações. É óbvio que tem muitos criadores que já têm o criatório pronto, e aí você construir, fazer as plantas em cima do criatório pronto, você tem que dar uma adequada, verificar se está tudo dentro dos padrões que são exigidos, você tem que fazer levantamentos, tem que confiar muito no que o criador está passando de medidas, de altura, verificar, e aí você precisa que esteja tudo muito bem sincronizado para que as plantas e os projetos fiquem de acordo com a real situação do criatório. Eu até comentei hoje, estava conversando com o senhor, acho que é o nome Anastácio, de Divinópolis, acho que é de Divinópolis, que essa questão, né, de estar encaixando uma coisa com a outra, e é muito importante, eu estava conversando com ele, que alguns criadores passam informações erradas, né, para a gente monta no projeto, e aí daqui a pouco o projeto vai fazer a vistoria, não bate com o que o criador falou. O criador falou que ia fazer tal coisa, você colocou no projeto e o criador não fez. E aí acaba travando os projetos, né? Travando o processo de legalização. O Marcos perguntou se existe um tamanho mínimo de criadouro comercial. Não, não tem tamanho mínimo, tá? Tem, assim, o mínimo de casais que a gente recomenda, que é começar com mínimo 5 casais. Tá? Então, você tem que ter um espaço para 5 casais da espécie ou das espécies que você quer começar a sua criação comercial. Lembrando que quando a gente fala em 5 casais, pode ser um casal de cada espécie, pode ser 5 casais da mesma espécie, porque para configurar uma atividade comercial. Eu quero montar um criatório comercial com um casal. Eles não vão configurar um casal, 2 casais, eles não vão conseguir configurar. Todos os que a gente fez nos últimos anos estão sendo aprovados com no mínimo 5 casais. Então, tem que ter uma área mínima para você colocar os seus 5 casais. Lembrando que cada espécie tem uma área mínima de recintos. Lembrando que essa área mínima é de acordo com o seu espaço também, tá? Você pode adequar essas áreas. Eu aconselho sempre quem quer montar um criatório, sempre se preocupar com o bem-estar do animal. Quanto maior os recintos, mais fácil de aprovar o criatório. Quanto maior os viveiros, mais fácil de aprovar o criatório. Quanto menor, você tem que dar um monte de justificativo, você tem que falar o porquê. Não que a gente saiba que algumas espécies criam em viveiros menores, em situações menores, mas para o pessoal do órgão ambiental, eles sempre vão procurar o bem-estar no animal. E aí, sempre na legislação, ele traz ainda os tamanhos mínimos para as espécies de pequeno, médio e grande porte de cada categoria, cetacídeos, passeriniformes, mamíferos, répteis e etc. E ele ainda traz uma série de recomendações de enriquecimento ambiental. Tem que ter árvore X, Y, Z, sombra, uma poça para dar banho, tem que ter uma área de fuga, uma toca, dependendo do animal. Se é mamífero, tem que ter uma toca, tem que ter um local para ele se esconder, para ele se proteger. Aí tem uma série de coisas que você tem que estar pensando, e isso tudo tem que estar descrito e tem que aparecer na planta arquitetônica, tá? Então, essas características, essas instruções, você precisa passar para o engenheiro, certo? Ele precisa detalhar tudo isso dentro do seu
projeto arquitetônico. Isso vai facilitar muito a aprovação e a legalização do seu criatório, tá? Então, esses detalhes, você vai conversar. Como é que eu vou saber o que precisa ter a mais ou a menos? Vendo criatórios. Lembrando que assim, a gente tem muito criatório comercial que fizeram o processo de legalização há alguns tempos, mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, a legislação não cobrava muitas coisas, deixava que o criatório criasse em gaiolas menores, maiores, etc. E hoje veio meio uma questão padronizada, a partir de 2018 tem uma questão meio padronizada, mudou algumas coisas referente às instalações mínimas, então a gente tem que fazer a adequação de acordo com o que está pedindo a partir de 2018. Então, os criatórios novos, eles precisam ter algumas coisas a mais, eles precisam se preocupar com algumas coisas que os de antigamente não precisavam, certo? E lembrando que eu já tive criatórios aprovados com recintos pequenos, com recintos maiores. Isso tudo vai de acordo com como você descreve e como você elabora os projetos. Se você fizer bem feito, tem a grande possibilidade de passar em qualquer tipo de situação, porque o responsável pelo criatório ele está assinando, ele está emitindo uma ART, tanto o engenheiro, o arquiteto, né, das plantas vai emitir uma ART, quanto o responsável pela legalização e o responsável pelo criatório, confirmando que realmente aquelas instalações, que aquele criatório serve para a criação comercial daqueles animais, né? Então, isso acaba dando um respaldo muito grande durante o processo de legalização, né? Porque você está tendo um especialista que fala sobre criação de animais, atestando que aquelas suas instalações, que aquele modelo de criatório, ele está dentro dos padrões mínimos exigidos para aquela espécie poder criar, se reproduzir e você ter um criatório legalizado comercialmente, tá? Então, isso tudo tem que ser muito bem explicado, porque às vezes os criadores já têm um criatório, eu tenho minhas gaiolas pequenas, eu não vou conseguir aprovar. Não, a gente faz uma análise, a gente verifica o que precisa alterar. Se a gente realmente constatar que as gaiolas são muito pequenas, a gente vai pedir para fazer uma alteração. Se a gente verificar que a gaiola é o suficiente dentro dos padrões mínimos exigidos, a gente faz todo um laudo técnico daqueles recintos e aí a gente acaba encaminhando isso e acaba geralmente aprovando aqueles recintos. É óbvio que pode ter alguns tipos de restrição, às vezes eles vão fazer assim, aconteceu de a gente aprovar alguns criatórios em que eles colocaram assim, a aprovação, mas com a pendência de trocar gaiolas da medida XYZ por YXZ num prazo de 4 a 5 anos. Entendeu? Isso pode acontecer também, tá? De eles aprovarem o criatório, te darem a licença, mas eles te obrigarem, num período de 4 a 5 anos, fazer a troca de alguns recintos para algumas espécies. E aí, se você não fizer isso naquele período, você perde a licença de criação, tá? E aí eles vão fazer a vistoria, eles vão te dar um prazo, e aí, dentro desse prazo, você tem que fazer a troca daquelas gaiolas, daqueles recintos, para poder conseguir continuar como criatório comercial, tá bom? Doutor Cláudio Silva, doutor, num viveiro de 3x8, eu posso criar quantos casais de ringneck? Meu amigo Cláudio, eu vou ser bem sincero com você, eu não, assim, se você falar com 50 criadores, 60 criadores, 90 criadores, eles vão dizer que ringneck não se cria em colônias, certo? Não se cria mais de um casal por recinto, porque a gente sabe que as fêmeas são extremamente territorialistas na época da reprodução. Vai acontecer muita briga, vai acontecer muito estresse, vai acontecer mortes dentro do seu plantel, vai acontecer disputa pelo ninho, apesar de você colocar 50 ninhos, eles vão disputar o mesmo ninho, eles vão disputar o mesmo local, porque geralmente isso é instinto desses animais, sempre escolherem um local que eles acham mais adequados. E eu não recomendo criar ringnecks em colônias. Algumas espécies a gente não recomenda criar em colônias, e até mesmo os próprios órgãos governamentais, quando você coloca, eles podem barrar a criação em colônias, porque vai acabar acontecendo acidentes, mutilações, morte de animais, e eles acabam prevendo isso, e eles não permitem.
Mas dentro desse tamanho que você colocou, 3x8, eu aconselharia no máximo 4 casais, tá? Eu aconselharia, caso o senhor queira tentar fazer uma criação em cativeiro, em colônia de ringneck, você vai colocar em, no máximo 4 casais dentro dessa área, porque aí vai dar densidade ocupacional máxima para esse tamanho de área, tá? Lembrando que a ringneck, a gente olha assim, a ringneck é um periquito pequeno. Na legislação, ela está como um periquito de grande porte, tá? E aí, quando a gente fala em grande porte, tem que ter os maiores recintos, certo? E que nem Grande Alexandre, por causa do tamanho, porque a legislação brasileira ela traz uma medição até 20 e poucos centímetros, até 30 e poucos, acima de 40 já passa a ser de grande porte. Então, alguns papagaios ficam de médio porte, algumas ringneck são de grande porte, porque se você medir da ponta da cauda até a ponta do bico, ela vai passar dos 40 centímetros. E aí ela passa a ser de grande porte, tá? E aí você tem que ter os recintos maiores. Eu já tive algum criatório que deu resultado criando em colônias, colocando casais, que eu lembre nesses 17, 18, 20 anos que eu faço isso, um criador, mas ele sempre fala que o índice de reprodução é muito baixo, e que sempre tem brigas, que até acaba acontecendo algum acidente. Então, assim, pode dar certo se o seu manejo, mas eu não aconselho. Se você quer realmente ter resultado, se você está com fim comercial, não coloque colônias, reprodução. Você pode colocar filhotes, tá? Você pode soltar filhotes dentro desse viveiro, enquanto eles não chegarem à idade da maturidade sexual, começarem a reproduzir, você pode deixar os filhotes dentro desses viveiros, tá? Esses viveiros maiores, viveiros coletivos, aí você pode sem problema nenhum. Eu não aconselharia, se você conversar com muito criador, ele vai dizer não coloque ringneck em viveiros coletivos na época da reprodução. Marcos Vargas, estou pensando em fazer um criadouro no terceiro andar da minha casa, começando com 5 casais, como o doutor falou. Quanto mais ou menos custaria sem contar as aves? Você está querendo saber o processo de legalização ou você está querendo saber desde tudo, construção, infraestrutura e etc. Mas esses 5 casais são do quê? Quais são as espécies que você quer criar? Tá? Aparentemente, você vai estar gastando aí, se for 5 casais de 1 ou 2 espécies no máximo, aí, você vai gastar só da parte de legalização, de projetos técnicos, sem a planta, sem nada, você vai gastar entre R$2.000 a R$3.000. É mais ou menos esse o valor, tá? Até cinco espécies, até uma quantidade pequena de coisas, você vai gastar mais ou menos isso. Isso é uma média, tá? Aí, se você está falando de infraestrutura, de gaiola, de suporte, dessas coisas todas, aí depende muito das espécies que você quer criar, né? Porque cada espécie tem um preço. Se você for comprar filhote, é um preço. Se você for comprar casal adulto, é outro. Depende do tipo de instalação que você vai colocar. Vai colocar como gaiola suspensa, vai colocar como gaiolas em baterias, uma em cima da outra, vai fazer viveiros maiores. Aí depende muito de como você quer o seu criatório, como você pretende planejar. Lembrando que você tem que ter espaço para ampliar o seu criatório, tá, gente? E isso é uma coisa que muita gente não leva em consideração, tá? Eu vou montar um criatório, eu vou montar para 20 casais, eu tenho que ter o espaço para 20 casais, eu tenho que ter um espaço para mais 10, geralmente, casais dentro do seu criatório. Porque todo mundo sabe que o criatório vai crescer, vai aumentar. Claro que se não tiver espaço na sua área, mas você tem os filhotes, você tem que ter uma área para filhotes separada e assim. Você tem que calcular, né, gente? Se você tem 10 casais, quantos filhotes por ano você vai tirar? E você tem que ter um espaço que caiba essa densidade ocupacional de filhotes que vão nascer. Mas eu vou vender os filhotes, não vão ficar todos ali. Não interessa, você tem que ter o espaço mínimo para manter, caso você não venda de cara, ou você não venda, demore 1 ano para vender os filhotes, você tem que ter o espaço para colocar eles e ele tem que ter um espaço adequado, tá?
Então, assim, varia muito, tá, Marcos? Se você está perguntando projeto arquitetônico, se você está perguntando o projeto completo, você colocou ali, né, que quer começar com 5 casais, mais ou menos custaria, sem contar as aves. Se você falar de toda a instalação, você vai gastar entre comprar as gaiolas, comprar, montar a infraestrutura que precisa mínima, que vai ter que ser um recinto aí, vamos colocar, vai ter que ter um criatório para 5 casais de 5 metros de comprimento, é o mínimo por 2. Né? Se você botar gaiolas de 1,5, mas certo é botar gaiolas de 2, vai ter que ter um criatório aí de 5 por 3,5, para poder caber 5 gaiolas, 5 casais de cabeça de ameixa. Isso só para a área de matrizes. Aí você tem que ter uma cozinha, você tem que ter uma área de lavagem, você tem que ter uma área para filhotes, que você vai 5 casais, você vai ter uma área para filhotes de 2 por 3, 2 por 3,5, né, para você colocar os filhotes. Então, se você colocar tudo isso, vai ter um criatório aí de, no mínimo, uns 8 por 3,5, 8 metros, né? Se você colocar gaiolas de 1 metro, né? 1 metro por 2, mais ou menos isso, né? Se você fizer com gaiolas suspensas. Então, tudo depende. Se você fizer bateria uma em cima da outra, aí você reduz o espaço. Então, tudo isso depende do planejamento. Por isso, a gente tem que ter as plantas, né? Em cima da planta, do seu local onde você pretende, as medidas é que o cara vai montar e vai fazer o projeto e vai calcular quanto vai custar. Porque são valores aleatórios, a gente não sabe, assim, porque tem que ver o tamanho do espaço, como é que vai fazer no terceiro andar, tem que fazer sistema antifuga, o que tem que colocar, como vai fazer, o tamanho da infraestrutura, você tem que calcular a densidade ocupacional, os recintos extras, aí você tem que fazer um cálculo mediano, certo? Então, basicamente é isso. Então, fica difícil de passar valores. Se eu falar assim, se perguntar só qual o valor para a legalização de 5 casais, de um criatório, assim, pequeno e tal, você vai gastar entre 2,5 e 3 mil reais. Na parte só dos projetos técnicos, fora a planta arquitetônica, fora a responsabilidade técnica, fora todas as taxas que têm que ser pagas. Mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem um delayzinho, né? Tem um delay. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Estamos aí com 11 pessoas assistindo. Senão, eu vou estar mostrando para vocês algumas plantas, alguns criatórios. Já mostrei alguma coisa, mas eu vou mostrar uma planta, vou mostrar um criatório pequeno, um criatório médio e um criatório grande. Vou mostrar mais ou menos. Por que eu vou mostrar um pequeno, médio e grande? Porque criatório pequeno você precisa, no mínimo, algumas infraestruturas. Um criatório médio, você acrescenta algumas infraestruturas a mais. E se você colocar um criatório grande, você vai precisar de mais infraestrutura. Quanto maior o seu criatório, mais infraestruturas de apoio você vai ter que ter. No final, vai uns 10 mil só nos projetos. Você está falando entre projeto arquitetônico, projeto... Não, 3 mil, você vai gastar, vamos botar, custa 3 mil para legalizar, mais uns... Se fizer a planta com a gente, vai gastar mais uns 1.500, então são 4.500, mais uns 1.500 de taxa, uns 6, 7 mil você vai gastar só para fazer todo o processo de legalização. Fora a construção do criatório, fora a aquisição das gaiolas, das infraestrutura, mão de obra, fora a compra das matrizes, né? Quanto à corrente de vento, sabemos que as aves são frágeis, qual o tipo de proteção? Aí tu tem que estudar a posição do seu criatório, entendeu? Aí, quando a gente fala em proteção do seu criatório, a gente tem várias formas de você fazer a proteção. Desde lonas, desde uma cobertura, um quebra-vento, tem uma série de coisas que você pode estar fazendo para evitar o vento. Mas o correto é, antes de montar o criatório, estudar como é o vento na época que mais venta, na época do frio, para você tentar fazer o criatório já numa posição em que o criatório não atrapalhe tanto o vento. Se não tem como, só tem uma forma de fazer o criatório, a gente tem que criar, aí, junto com o arquiteto, junto com
com a gente especialista nessa área, a gente vai pensar numa forma de você criar os quebra-ventos, você fazer a proteção naquela época para que as aves não sintam, né, não passem por nenhum tipo de dificuldade. Você pode colocar lona, você pode fazer uma lona sobre todo o criatório, você pode criar uma barreira, um muro, criar uma barreira mecânica, árvores para o vento diminuir. Tem uma série, né, de formas de você conseguir. E aí, de regiões que são muito frios, você vai ter que colocar lona, vai ter que colocar aquecedor, tem que colocar algumas coisas, apesar das aves não terem muito. O problema é que o frio, junto com o vento, se a sua estrutura de proteção não for boa, você vai ter que botar aquecedor para as aves não sentirem muito, tá? E não passarem por algum tipo de doença. Então, depende muito do criatório e do local, tá? Mas tem várias barreiras. A gente pode criar quebra-ventos, pode colocar lona, pode criar um sistema em cima de tudo ainda, né? Então, a gente tem um criatório, tem alguns criatórios aí que a gente orientou durante um período, né? Em que o pessoal fez as gaiolas e ainda fez uma cobertura toda em cima de lona, com a luz passa, muito bonito sim, o criatório, e acabou o problema do vento. Tá? Então, depende de cada solução. Cada criatório vai ter a sua solução mais adequada de acordo com a região e de acordo com o local. Tá? Mas existem várias formas de você estar fazendo. Né? Tem criatórios que você pode, por exemplo, deixar totalmente fechado, colocar vidros, né? E aí, vidros, janelas grandes que você fecha, depois você abre para a entrada de ar, de luz, de a circulação de ar, com telas, com um sistema de antifuga. Tem uma série de situações. Aí você vai defender, assim, você vai montar o criatório e as suas instalações de acordo com esse tipo de situações da sua região. Porque durante a elaboração dos projetos, você vai conversar com o criador. Venta muito, faz muito frio, onde é que nasce o sol, da onde vem o vento no inverno, as correntes de ar mais fortes vêm da onde. Aí você vai orientar ele a fazer os quebra-ventos, as proteções para aqueles animais que ele está pretendendo criar no seu criatório. Mais alguma pergunta? Senão nós vamos passar para o próximo, né? Vamos dar continuidade, vamos mostrar então os projetos para vocês, tá? Deixa eu estar abrindo aqui, eu vou estar compartilhando a tela para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu estar compartilhando a minha tela. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que estão nos meus documentos. Meus documentos. O computador está meio lento. Plantas. Vamos pegar alguns exemplos aqui de criatórios que a gente está fazendo, né? Vou escolher aqui. Deixa eu mudar aqui a. Deixa eu exibir ícones grandes, aí fica mais fácil de eu visualizar os criatórios. Vamos começar com um criatório pequeno, um criatório pequeno, um criatório pequeno. Esse aqui, vamos começar com um criatório pequenininho. Esse aqui é um criatório pequeno, vou abrir esse aqui. Tá? Esse criatório aqui, ele tem essa parte, e eu vou abrir a segunda parte aqui também. Do criatório. Esse aqui é um criatório pequenininho, é um criatório pequeno, né, referente a essa situação. Aqui eu tenho um outro criatório menor ainda. Deixa eu até abrir um criatório um pouquinho menor. Deixa eu abrir aqui. Está pesado? Vamos deixar abrir aqui. Abrir. Está abrindo. Aí, está abrindo. Projeto pronto. Deixa eu abrir aqui o criatório. Deixa eu abrir aqui a outra parte da planta, que é essa parte aqui. Deixa eu abrir essa parte aqui também. Aqui dá para vocês visualizarem, né, a questão do criatório também. Deixa eu carregar aqui. Bom, vamos abrir aqui. Então, esse é um criatório pequeno. Ó. A gente está aqui calculando
que nós temos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 gaiolas suspensas. Aqui é a área das matrizes, certo? Aqui são a área das matrizes. Eu tenho aqui uma cozinha grande, né? Deixa eu anotar aqui, né? Deixa eu abrir aqui aqui. Então, eu tenho aqui a cozinha grande. Aqui eu tenho a maternidade, porque ele vai criar animais pet, né? Então, ele vai tirar os ovos, chocadeira, UTA. Então, ele tem uma maternidade aqui. Lembra a porta voltada para dentro, para poder facilitar o manejo e o trato aqui. Ele tem uma área de antifuga aqui do lado de fora, para uma sala veterinária com uma enfermaria aqui. Então, isso aqui, estruturas mínimas para essa quantidade de matrizes. Aqui tem os cortes laterais, aqui a fachada, né? E ele ainda tem, deixa eu voltar aqui, deixa eu clicar aqui, deixa eu voltar para cá. E aí ainda tem essa segunda ala aqui, deixa eu ampliar, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho, deixa eu puxar para cá. E ele vai ter essa segunda ala aqui, que é para a ala dos filhotes. Então, aqui é a ala das matrizes. Aqui ele vai ter 3 viveiros grandes para araras. E aqui ele vai ter a área dos filhotes, tá? Então, essa é a área mínima, né, desse criatório, que é um criatório pequeno. Então, área de matrizes, cozinha, maternidade, área veterinária, enfermaria, viveiros maiores que ele pode usar tanto para soltar filhotes quanto para criar animais de maior porte. E ele tem aqui ainda a área de filhotes e ainda ele tem longe do criatório a quarentena aqui, ó, separada e longe numa outra estrutura. Tá? Esse é um criatório de Minas Gerais, né, do amigo nosso, Vinícius, que a gente está fazendo o processo de legalização. Então, é um criatório pequeno, é um criatório bem simples. Deixa eu só estar apagando aqui, usar a borracha. Cadê a borracha? Deixa eu apagar isso aqui, que ficou aqui no meio, né? Então, esse é um criatório pequeno, certo? E aí, a gente for ver aqui a outra parte dele, está aqui, pronto. Aqui está o criatório dele, né? Então, aqui a gente já modificou, aqui ele já resolveu colocar mais gaiolas aqui. Aqui já foi feita uma orientação, essa era a ideia dele, aquela ideia, agora essa é a ideia depois do criatório quase pronto, tá? Então, aqui a gente mudou, ó, a cozinha, a maternidade, a parte da enfermaria e dos viveiros, e aqui ele criou a área das matrizes, com gaiolas, aqui gaiolas, baterias, né? De 3 gaiolas, aqui gaiolas suspensas, e aí aqui o criatório ficou aqui a parte de antifuga do lado de fora, aqui a parte, ó, as gaiolas, essas gaiolas vão ficar com meio telhado, então elas vão tomar sol, são viveiros grandes, né, até o chão, porta de entrada, e aí a gente tem as outras instalações, que são aqueles viveiros maiores, né? Então, os viveiros maiores com a área dos filhotes aqui. Tá? Aqui são os viveiros e aqui a área de filhotes. Tá? Então, aqui é um exemplo de um criatório pequeno, bem organizado. Aqui a gente está falando como é que as plantas têm que aparecer. Então, aqui é um exemplo de criatório. Tá? Deixa eu mostrar um outro exemplo de criatório. Teve um criatório bem legal agora, um dos últimos que a gente visualizou. Cadê? Acho que é esse aqui. Que um outro criatório menor, assim, um criatório desse porte, né? A gente está falando de criatórios mais ou menos desse porte. Deixa eu carregar aqui bem carregado, para mim estar mostrando para vocês. Aqui só a área de matrizes e a área de filhotes. Deixa carregar. Está meio pesado aqui as coisas, tem muita coisa aberta aqui no computador. Deixa eu ele carregar bem, carregou. Deixa eu dar um zoom maior aqui, né? Deixa eu dar um zoom de 125, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar isso aqui. Então, aqui ó, nós temos ó, a mesmo criatório. Então, aqui eu tenho viveiros, tem uma entrada, pia, cozinha, vai ser aqui. Aqui eu tenho gaiolas suspensas com corredor de acesso. E eu tenho aí as instalações aqui em corte, a gaiolas suspensas, viveiros de um lado,
as portas dos viveiros internos, os cortes laterais, e aí ele vai ter a área a área da cozinha, a área do médico veterinário, isso aqui numa outra ala separada junto à casa, tá? Então aqui é um criatório em área urbana, então ele vai fazer a sala veterinária, a cozinha, tudo dentro da casa, né? Uma área anexada à casa, e o criatório da área das matrizes e dos filhotes aqui. Então ele vai usar os viveiros. Alguns viveiros vão ficar para matrizes, para filhotes, desculpem, e aqui as gaiolas das matrizes. Então, aqui vão ficar os viveiros para os filhotes, viveiros coletivos, né? E aqui eu vou ter as gaiolas das matrizes. Então, um criatório bem pequeno aqui, tá? Então, esses são alguns exemplos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Está todo mundo entendendo aqui? A gente está mostrando aqui as plantas, né? Alguns exemplos de criatórios. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Tem um delay, né? Então vamos esperar um pouquinho, ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não. Vamos dar continuidade, então? Acho que não tem pergunta. Então, eu vou estar compartilhando a minha tela de novo com vocês. E aí eu vou estar mostrando mais um projeto aqui. Agora vou mostrar um projeto de médio porte e depois um projeto de grande porte, tá? Deixa eu ver aqui, um projeto de médio porte, esse aqui. Tá, vou mostrar um projeto de médio porte. Deixa eu abrir bem certinho aqui, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ampliar aqui. 100%. Então, aqui, ó, aqui é um criatório de médio porte. Então, aqui tem a quarentena, aqui a residência do cidadão, também é uma área urbana. Aqui eu tenho uma bateria de gaiolas, então viveiros para os pássaros aqui, ó. Aqui eu tenho viveiros de matrizes, ó, separado, ó. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para cá. Então, aqui, ó, bateria com 3, 6, 7 gaiolas, aqui de novo com 7, aqui com 7, aqui com 7. Depois ele tem algumas baias aqui que são baias para cães, que é o canil que ele tem, que ele também vai criar. Aqui são outras baias para canil, então aqui é um criatório de aves e de cachorros. E eu tenho aqui a área de esgoto da cozinha, eu tenho aqui a cozinha, o depósito da cozinha, a cozinha, o berçário, que é onde vai ficar os filhotes, as chocadeiras e as UTAs, e aqui a área de filhotes, entendeu? Então, ó, todo criatório tem que ter a área de matrizes, aqui a área de matriz, aqui a área de matriz, tem que ter cozinha, tem que ter berçário, que é a maternidade, que a gente chama, para quem vai trabalhar com animais mansos, né, que no mundo veterinário, tem que ter a área de filhote separada e tem que ter uma quarentena separada, tá? Então, essas são as áreas mínimas, tá? Aqui é um criatório de médio porte, tá? Porque tem vários recintos, né? Várias estruturas, vários locais. Também é uma área urbana esse aqui, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um criatório de grande porte. Aqui um criatório maior, né? Um criatório de grande porte, esse aqui. Deixa eu botar um criatório de grande... Tem criatórios maiores, tá? Esse aqui é um criatório que a gente está fazendo em Brasília. Estamos fazendo em Brasília. Deixa eu ampliar aqui. Então, aqui, deixa eu mudar para cá. Então, aqui nós temos uma área, ó, aqui vai ter a área de cozinha, né? A área de maternidade, aqui nós temos uma área de depósito, aqui eu tenho uma área para passeriniformes, aqui eu tenho os viveiros para as aves de grande porte, uma bateria de viveiros, aqui mais uma bateria de viveiros, aqui eu tenho uma ala inteira aonde vão ficar filhotes, isso aqui tudo é uma área de filhotes, daqui até aqui, isso é tudo filhote. Aqui é a cozinha, depósito, lavanderia, tudo fica aqui nessa área.
Desse lado de cá eu tenho a sala veterinária. E aqui eu tenho ainda baterias, né? Ó, gaiolas suspensas de cada lado. Temos 3 baterias com uma quantidade grande de gaiolas. E ainda eu tenho aqui os cortes, né? Aqui eu tenho uma área que é a área de venda, a área de entrega, tem uma série de situações aqui. Então, aqui são os cortes laterais, como vão ficar os viveiros, como vão ficar as gaiolas suspensas. Então, todos esses detalhes têm que aparecer no criatório, ok? Tem que aparecer dentro do criatório. Deixa eu abrir, tem um criatório bem pequenininho, bem legal também, bem simples, que eu quero estar mostrando para vocês. E um outro criatório maior, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu vir aqui. Serviço de legalização. Acho que promoção. Leandro, é esse aqui, do Leandro. Ó, esse aqui é um criatório bem pequenininho, ó. É um criatório bem pequeno. Aqui é a casa dele, aqui o criatório, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ampliar um pouquinho. Deixa eu ampliar um pouquinho. Certo? Aqui ele tem, aqui é um canil, tá? Um local de, também aqui, ó, aqui a área do viveiro, né? A área da criação. Então aqui, ó, uma área de circulação, as gaiolas suspensas, tá? Aqui como é que fica, ó, a área para alimentar, que é a cozinha, o berçário tá aqui. E aqui você tem matrizes de um lado, aqui é uma parede, tá? Ó, aqui é uma parede, certo? Aqui vai ter uma parede, área de matrizes de um lado, área de filhotes do outro. Apesar que ele aqui ele vai optar, depois ele vai criar uma área de filhotes, a gente aconselhou ele deixar tudo isso aqui para matrizes e uma área anexada, né? Usando essa área de circulação aqui mais do lado, fazer uma área para filhotes. Então, criatório bem pequeno, bem simples, bem tranquilo, tá? E agora eu quero mostrar um criatório maior, né? Um criatório bem grande que a gente está fazendo aqui, esse aqui. Cadê? Vamos ver onde é que está aqui as plantas desse criatório. Está aqui. Vamos abrir aqui a planta do criatório. Bom, aqui é um criatório gigantesco, são 600 casais. Estamos fazendo no Ceará, processo de legalização. Então, tudo isso aqui são áreas da fazenda, acho que é uma fazenda, até um sítio. E aí a gente tem a área do criatório. Deixa eu ampliar um pouquinho. A área do criatório começa aqui, ó, com os viveiros maiores. Isso aqui tudo vai ser área para filhotes. Tudo isso aqui é área de filhotes. Quarentenas, sala da ração, sala de preparo da ração, cozinha, etc. Maternidade, aqui vão ter 2 alas para filhotes, para cuidados de UTA. Aqui só chocadeira, aqui só UTA. E aqui as baterias de gaiolas de viveiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterias de gaiolas suspensas de viveiros, na verdade, viveiro do chão, né? Com 2 metros de altura, com 3 metros de comprimento, 2 metros de altura por 1,20 m de largura. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um tem a sua área de alimentação, tem a sua área disso aqui, né? As suas cozinhas, as suas áreas de lavagem, desinfecção. Então, cada um aqui são 600, tá, gente? É um criatório grande, quanto maior, né? O criatório, mais infraestrutura você tem que ter. Aqui vai ficar uma área separada também para filhotes, aqui a área de filhotes, a quarentena aqui. A quarentena a gente vai trocar daqui, vai mudar para esse lugar aqui mais distante, tá? Pela legislação tem que ficar mais longe. Aqui vão ficar enfermarias, tá? Aqui vai ficar a sala veterinária, enfermaria e depósito de equipamentos. Aqui vai ter uma área de laboratório, né? Então aqui vão ficar todas as infraestruturas e aqui desse lado de cá a cozinha, maternidade e outras, aqui a área de filhotes e aqui a área de viveiros para aves maiores, animais maiores, turacos e outros que vão ter, tá? E aí nós temos também, né, os cortes, né, de como é que vão ficar as baterias, né, dos viveiros, ó, os viveiros, como eles vão ficar, as telas maiores aqui, ó, aqui os galpões lá, né, a área de galpão para os filhotes. Então aqui tem todos os cortes e os detalhes disso aqui. Ok? Deixa eu parar aqui de mostrar. Então, aqui, as plantas é a alma de todo o negócio.
Se você não faz esse planejamento, se não faz esse levantamento, esses detalhes e pensa em tudo que a infraestrutura tem de necessário, você acaba dando um tiro no pé, certo? Então, você tem que montar toda a estrutura de acordo com o que a legislação pede. Então, as plantas são essas. Marcos Vargas, na opinião, doutor, é melhor adquirir um terreno e construir do zero? Se você pretende ter um criatório, Marcos, se você pretende ter um criatório grande, porque se você vai começar com um criatório pequenininho, em cima dos terraços das suas casas, e você vai querer ampliar, você vai querer ter um criatório maior, eu aconselharia você já fazer num terreno, numa área do zero. Então, você começa com o criatório com área pequena e depois vai ampliando e já vai fazendo todas as outras alas que você vai precisar. Se dentro no seu terraço da sua casa tem espaço e você não quer um criatório grande, dá para fazer, mas aí teria que fazer uma análise, né, da sua área, das suas ideias, para poder te orientar da forma correta, né, Marcos? Então, para mim poder te orientar assim, claro que se você está pretendendo ampliar, ter um criatório grande, com 20, 30, 40 casais, 50 casais, ter mais espécies, eu aconselho já fazer o criatório num outro local. Apesar de que você pode começar numa área pequena, você abrir uma filial depois numa área maior, né? Mas aí você vai estar fazendo de cima da sua casa, e tem uma série, se é área urbana, tem que ver se vai ser possível montar naquele local e assim sucessivamente. Bom, gente, então, falando, né, as plantas, eu mostrei alguns criatórios, alguns exemplos de planta de novo. Eu posso até estar detalhando depois algumas áreas, mas aquilo que tem que ficar bem claro, todo criatório tem que ter pelo menos 4 estruturas: cozinha, a área de matrizes, a área do berçário, que é a área dos filhotes, separada das matrizes. E aí você tem que ter um local de quarentena, apesar que o local de quarentena não é que seja necessário, você pode fazer a quarentena, por exemplo, numa clínica veterinária, do seu médico veterinário que vai estar prestando serviço, pode deixar os animais na clínica para fazer a quarentena lá, já faz os exames, o tratamento todo lá e depois você traz. Caso você não tenha, você vai ter que fazer uma quarentena, e aí essa quarentena tem que ficar um pouquinho afastada das principais áreas dentro do seu criatório, tá? Então, é muito importante pensar nisso. E quem vai trabalhar com animal pet, vai trabalhar com psitacídeos e vai querer criar, chocar, né, os ovos, chocar, criar manualmente para criar e vender manso, que é o melhor mercado, né? Tem que ter a maternidade, tem que ter as UTAs, tem que ter chocadeiras, tem que ter uma área de adestramento, tem que ter algumas coisas bem legais para você ter lucro real, tá, gente? A criação de animais, eu já falei nos outros vídeos, ela é um negócio fantástico, mas você tem que planejar bem feito, montar a estrutura correta, porque, eu vou montar assim, depois eu faço. Não, não faz. Você, para ter resultados, já tem que montar, e para você poder aprovar, você tem que aprovar da forma correta, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Nós estamos aí com algumas pessoas aqui ainda assistindo, né, a nossa live. Cláudio, seu Atenágoras, o Marcos Vargas, quem mais está aqui presente? O Ivonei, né? Nós já chegamos a ter aí algumas pessoas. Não esqueça de deixar o like aí na nossa live, tem pouca gente assistindo, mas quanto mais likes vocês deixarem, melhor. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixem o dislike. Compartilhem para outros, lembrando que a nossa live fica gravada. É só vocês estarem compartilhando o link. Lembre que a gente tem sempre na segunda-feira a nossa série Animais Exóticos, Oportunidades, e na quarta e quinta-feira nós temos a série Dr. Paulo Responde, respondendo assuntos diretos, né, referente à criação e manejo, respondendo os nossos seguidores ao vivo aqui, e até perguntas que são feitas durante a semana, durante os nossos atendimentos. A gente busca sempre colocar um assunto em todas as lives, aqueles que foram mais perguntados, fazer uma elencagem disso, e sempre está aqui disposto a ajudar todos, né? Se vocês estão procurando alguém, querem saber, faça os orçamentos de plantas arquitetônicas na sua região, mas se você quiser, procura a gente,
clica aqui no link abaixo, entra no WhatsApp, faz um orçamento com a gente. Eu garanto que o nosso preço é muito melhor do que a maioria. E lembrando, você vai estar fazendo as plantas com um especialista, né? A gente já faz o projeto e já faz as plantas certinho, do jeito que tem que ser feito. Você não vai precisar se incomodar. É óbvio que se você é um engenheiro, se você tem gente que faz para vocês, se o custo é maior, a gente vai estar orientando para que vocês façam as plantas exatamente como são necessárias para que você consiga a legalização do seu criatório. Ok? Deixa eu estar vendo se tem mais alguma pergunta. Eu é que agradeço a presença de todos, né? Nós estamos já com 53 minutos de live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual o tamanho da sala veterinária? 12 metros é um tamanho bom? Não, Cláudio, deixa eu voltar aqui, deixa eu achar vocês aqui. Essa parte da sala veterinária pode ser uma sala pequena, tá? É só uma sala para atendimento. Geralmente a gente usa essa sala veterinária, a gente já usa como enfermaria, tá? Então alguns animais vão ficar doentes, é interessante você isolar. Você não precisa levar para a quarentena, você leva para a enfermaria. Lembrando que a quarentena não são animais doentes, a quarentena são a chegada, a verificação dos animais e a verificação dos animais para você entregar, né? Então a quarentena ela serve tanto para os animais que estão chegando quanto para os animais que vão sair. Porque você vai ter que deixar eles de quarentena antes de enviar esses animais. E a sala veterinária é para os médicos fazerem as GTAs, fazerem as guias, e você pode usar essa sala veterinária também como enfermaria. Mas 12 metros quadrados é um tamanho muito bom, é o suficiente, mas pode ser até menor, tá? Pode ser 2 por 3, pode ser 6 metros quadrados, ela pode ser pequenininha, é somente para o médico veterinário atestar. E, assim, quando o médico veterinário não estiver utilizando, ela pode ser um escritório de suporte, uma sala de suporte para algumas coisas que você precisar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Está com um delay bem grande, tá? Estou observando aqui que está com um delay bem grande. Então, não esqueça que tem aí, ó, Criador Pro, a gente está colocando aí o link, quer falar comigo, quer tirar dúvida, quer fazer um orçamento, quer ver das plantas, quer que a gente avalie as plantas, quer que a gente avalie o criatório para a gente fazer as plantas. Clica aí no link, vem falar comigo, marca, né, o WhatsApp nosso, entra em contato com a gente, que a gente vai estar com o maior prazer do mundo atendendo a todos, tá? Apesar de nós estarmos com muitos criadores do Brasil, graças a Deus a gente começou essa empreitada de ajudar os criadores no processo de legalização, né? Tanto que nossos valores são valores que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. São os menores valores que a gente está fazendo, um valor bem em conta para todo mundo, para realmente todo mundo conseguir fazer o processo de legalização, porque das coisas que impede é o alto custo da legalização que muitas pessoas cobram, né? Tem pessoas aí que cobram 15, 20, 30 mil reais para fazer a legalização, independe da quantidade de espécies. Então, quando eu criei essa ideia de dar o curso de legalização para o criador aprender, já serve também para ajudar nessa parte de infraestrutura, de orçamento, de estruturas completas. Se você tem interesse, se você quer um criador de psitacídeo e quer um curso realmente fenomenal, nós temos um curso aqui embaixo que chama-se Curso Completo de Psitacídeos, onde eu explico tudo, instalação sobre as espécies, aulas ao vivo, os projetos, a legalização, o projeto arquitetônico, como é que faz toda a legalização do criatório, a parte de marketing, de venda, como é que você faz, a infraestrutura toda necessária. Se vocês quiserem, também vocês podem estar fazendo tanto o serviço de legalização quanto os cursos. A gente vai ter vários cursos, tá? Tem a plataforma Criador Próprio, vocês podem estar entrando aí e poder estar utilizando. Cláudio, para quem cria na papinha, é obrigatório ter a sala do berçário? Sim, é obrigatório, tá? Porque vai estar descrito no projeto isso, tá, gente? Quando você faz o projeto técnico e encaminha para o IBAMA, você vai dizer como você vai cuidar dos filhotes. E se os filhotes você vai vender eles, vai tirar dos pais, vai chocar, vai tratar na papinha, tem que ter uma área só para isso. Lembrando que o berçário pode ser uma sala dentro da sua casa. Quanto mais próxima de você, melhor.
porque você vai ter que ter um cuidado mais próximo. Então, o berçário você pode fazer numa sala dentro da sua casa, caso o seu criatório seja em área urbana, né? Você pode ter um quartinho dentro da sua casa para ter o berçário. Tá? Que aí você vai ter as chocadeiras, o cuidado manual, aí você vai estar tendo um cuidado direto ali, né? Então você pode ter o berçário dentro da sua casa, não precisa ser lá junto ao criatório, tá? Porque até então você precisa estar cuidando dessa parte, porque o seu lucro está nos filhotes. Mesmo sendo que os filhotes são chocados pelos pais, porque você vai deixar os pais chocarem, e aí quando eles nascerem, com 10, 15 dias, você vai tirar dos pais e vai tratar manualmente, não é isso? E aí, se você vai tratar manualmente, você tem que ter uma área com aquecimento, uma área com uma infraestrutura, tem que ter toda a parte de higienização, tem que ter uma ala toda para onde os filhotes ficam. Depois, a transição da área do berçário para a área onde os filhotes ficam, até eles serem vendidos, precisa estar descrito no projeto também. O Ivonei, boa noite. Em relação ao imposto, tem muita diferença entre o rural e o MEI? Qual a porcentagem? Não, tá? A diferença é quase nula. Tá? Na verdade, o produtor rural ele tem algumas vantagens e benefícios em termos de... Você é um produtor rural, né? Então, você pode conseguir financiamento, você pode conseguir dinheiro do governo para ampliação, para compra de matrizes, para aquisição, construção de equipamentos. Isso tem uma linha de crédito fantástica para quem é produtor rural. E o imposto é um imposto sobre venda, então você vai pagar o imposto. Geralmente, se você é produtor rural, se você fizer como produtor rural, você vai ser como pessoa física. Então, você vai ter que ir na prefeitura, no sistema da prefeitura, e pagar lá o imposto, e pagar o imposto na hora da emissão da nota, certo? Já o MEI, ele vai pagar o imposto que é o Simples Nacional e vai pagar o imposto sobre a emissão da nota, sobre a venda. Cada estado tem um valor. O meu estado aqui acho que é 2,5% a 3% sobre o valor da nota, da venda, mais o Simples Nacional, que é o imposto geral. Enquanto o produtor rural tem lá os impostos rurais, tem toda essa parte que tem que ser feita, mas aí vai ter que emitir a nota, né, como pessoa física. Então, tem que ser notas, tem que ter um sistema anexado à prefeitura para que as notas sejam emitidas, e você vai pagar o imposto de acordo com a sua prefeitura. Cada prefeitura cobra, acho que é 5% a 6%. Eu sei que depende muito. Sabe que você se livra de alguns impostos, mas acaba tendo um prejuízo no outro, mas produtor rural facilita muito mais a aprovação do criatório, porque independe da prefeitura aprovar ou não o seu criatório naquele seu endereço, e você tem todos os benefícios de ser produtor rural. A gente sabe que o produtor rural tem uma série de linhas de crédito, de financiamento para tudo, então facilita muito. Eu aconselharia quem tem a oportunidade de fazer como produtor rural ou na área rural, não que você não possa fazer ser produtor rural e abrir uma empresa para poder fazer a comercialização, tá? Uma coisa não impede a outra, tá? Essa parte de imposto, gente, assim, eu tenho mais ou menos uma noção, mas quem vai te responder bem é o contador. Procure um contador e verifica com ele qual é o imposto que o produtor rural vai ter, qual é o imposto no meio, e aí você vai acabar optando, tá? Essa parte mais fiscal é mais na área de contabilidade, né? Que vai estar te explicando, porque cada prefeitura, cada estado, cada município tem os seus impostos, e aí muda muito de local para local, tá? Então, não existe uma regra nacional para isso, tá? E depende da sua movimentação, depende também do seu criatório. Pegando o gancho na pergunta do Ivonei, nesse caso, incide o imposto na GTA e na emissão da nota fiscal? A GTA, aí você vai tirar no seu órgão agropecuário do Estado, né? A guia de transporte, você tira, paga uma taxa. Cada estado também tem sua taxa da guia de transporte. E a nota fiscal, a emissão, o imposto ele incide na nota fiscal, claro. E como é um produto, como é venda, ele vai ter um imposto de venda, venda de mercadoria, tá? E aí cada região tem um imposto. Aqui no meu estado é 2,5%, 2,8% a emissão da nota fiscal de venda de produto. Então, se eu vender um animal por 1.000, eu vou pagar 2,5%, né, de 1.000 quando eu emito a nota. Depois, lá no final do mês, eu vou pagar isso, porque o contador vai emitir uma guia
e aí eu vou pagar todo o imposto feito das vendas daquele mês. E a guia de transporte, toda vez que você for mandar um animal, você vai ter que ir lá e tirar a guia de transporte. Aí tem que levar laudo veterinário, tem que pagar a guia, tem que ter o cadastro no órgão agropecuário, tem uma série de situações, apresentar a nota fiscal, entendeu? E tem que ter uma série de situações para você poder tirar a guia. Marcos Vargas, em Santa Catarina é muito complicado para liberar o criador comercial? Não, é bem tranquilo, tá? É bem fácil. Não, assim, na verdade, não existe local difícil, tá? Existe a falta de interesse do criador em fazer o processo de legalização. Porque você está amparado pela lei federal e pelas leis, você tem direito a fazer o processo de legalização. Até esses dias estava acontecendo, até foi uma boa pergunta essa, Marcos. Já teve um estado, quem foi estado? Ceará, acho que foi Ceará, não lembro qual foi o estado. A gente está montando um criatório lá. O cara me ligou dizendo que os caras estavam falando que o estado não está fazendo a legalização. Eu falei, não, como é que é? Não está fazendo a legalização? Não existe estado que não faça. Ou ele não está obrigando a legalização, e aí, se ele não está fazendo o processo de legalização, se o seu estado não está fazendo, você vai fazer a legalização federal. Você vai direto ao IBAMA e vai fazer toda a legalização no IBAMA. Tá? Porque, por lei, você tem direito a fazer a legalização. Se o Estado não está, o município, você faz a legalização. Ah, o município não faz, você vai para o órgão federal e faz. Tá? Então, é possível fazer a legalização em qualquer lugar do Brasil, mesmo o teu Estado não faz. Se ele não faz, você faz via federal. E aí, quando você faz todo o cadastro e faz todo o licenciamento via IBAMA, o IBAMA vai obrigar o Estado, por causa do termo de cooperação, fazer a vistoria e fazer o processo de legalização. Tá? Então, não existe essa possibilidade. Tá? E, além disso, se o Estado ficar te enrolando e não aceitar, você entra com mandado de segurança, o juiz automaticamente te libera o criatório comercial sem ter nenhum tipo de vistoria, sem ter um tipo de nada. Ele vai dar um prazo de 24 horas para o Estado ir lá fazer a vistoria e liberar o criatório. A gente já teve casos assim, do Estado ficar enrolando, porque a gente já falou para vocês que o período máximo de cada licença são 3 meses, pela lei. E aí, ficou enrolando, passou de 4 meses, entra com mandado de segurança, na hora o juiz já defere e ele manda o Estado ir lá em 24 horas fazer a vistoria ou liberar automaticamente o criatório comercial. Mas Santa Catarina está bem tranquilo, tá? Santa Catarina está bem fácil, a gente está fazendo... São 3 criatórios em Santa Catarina, uma na região de Chapecó, uma na região da Grande Florianópolis, uma em Itajaí, um na região de Palhoça, e um na região de Itajaí. São 3 que a gente está fazendo aí, já saiu as 2 licenças, estamos aguardando a vistoria de 2 e o terceiro só está faltando a licença de operação. Mas está bem tranquilo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Agora o pessoal resolveu fazer várias perguntas. É bom, né? A gente está aqui, a live é Dr. Paulo Responde. Quanto mais perguntas vocês fizerem, mais a gente consegue responder e tirar as dúvidas de vocês. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos dar por encerrado. Não esqueçam, tem os links aqui no chat, tem os links do curso de legalização, do serviço de legalização, do curso sobre legalização, do curso de psitacídeos completos, tem da questão das plantas, da consultoria. Você tem vários links, é só entrar em contato e falar com a gente, que a gente... você tem na descrição também do vídeo. É só clicar lá e entrar em contato com a gente, que a gente vai procurar atender você da melhor forma possível. Cláudio Silva, sou criador amador e tenho cadastro no IBAMA. Para migrar para criador comercial, as aves que eu tenho, a maioria não tem nota fiscal. Posso incluir no meu plantel? Sou da Bahia. Acho que vai fazer um em Biguaçu também, se der tudo certo, se Deus ajudar. Vamos fazer sim. Biguaçu é pertinho de Palhoça, né? Na Grande Florianópolis. Eu conheço Biguaçu. Eu morei muito tempo em Palhoça. Eu morei na praia da Pinheira. Você deve conhecer. Eu morei na Praia da Pinheira aí. Na verdade, eu comprei agora estou querendo mudar de novo para lá. Estou mudando o meu criatório também para essa região aí.
Eu não entendi essa colocação, Cláudio. Você é criador amador. Eu tenho cadastro no IBAMA, não entendi. Você é criador amador de passarinforme? Porque não existe o cadastro amador de psitacídeo. Claro que existe, mas se você conseguiu fazer esse cadastro lá atrás, e você tem essas aves declaradas dentro, né? Dentro do seu CCTF, fica fácil de fazer a entrada. Mas, pelo que eu estou entendendo, você tem o cadastro técnico federal, mas você quer migrar, né? Então, quer dizer que você é criador de passarinformes. Você quer migrar os seus passarinformes para comercial e acrescentar os psitacídeos, é isso? Ou você tem um monte de passarinformes sem nota fiscal, sem nada, e você quer fazer com que eles entrem dentro do seu criatório? Só me responde bem essa parte aí para eu poder te dar uma resposta certeira. Tá? Porque se você é um criador amador, o cadastro no IBAMA é de passarinformes. Se o senhor não tem nota fiscal e não tem documento dessas aves, desses pássaros, eles são ilegais. Não pode entrar no seu plantel. Se for de psitacídeo, quer dizer, eu sou criador amador, quer dizer, eu tenho o cadastro técnico federal, eu comprei aves, são psitacídeos, são lá ringneck, sei lá, não tem nota fiscal, a gente tenta conseguir fazer com que eles entrem com matrizes definitivas do seu criatório. Aí tem que montar um processo, tem que fazer toda uma descrição e solicitar que essas aves façam parte do seu plantel. Agora, se for passarinformes, junto ao CISPAS, quer dizer, o senhor é criador amador CISPAS e não tem nota fiscal desses animais, mas eles são amadores, por exemplo, tem o anel CISPAS, tem o anel normal, sim, pode virar matriz. Agora, se não tem nota fiscal e não tem anel, não tem como virar matriz. Se for passarinformes ou se for animal silvestre, tá? Se for animal exótico, a gente consegue, exótico, doméstico, né? A gente consegue fazer um sistema para tentar colocar esses animais como matrizes definitivas. Meu cadastro é de 2016, tem alguns passarinformes exóticos, não nativos, bico reto, e tenho vários bico tortos sem nota fiscal. Ah, tá. Tá, mas é isso que eu não entendi. O seu cadastro é o cadastro técnico federal. É isso. É o cadastro técnico federal. Não é no CISPAS. Não tem problema. A maioria a gente consegue. Se for exóticos, sem problema nenhum. A gente vai tentar, tá? Eu não vou te garantir que consiga todos, mas a maioria sim. Tá? A gente faz todo um laudo, faz toda uma descrição, tenta provar a origem, tenta descrever todos eles. Aqueles que não têm anel, a gente solicita anel, a gente faz todo um trabalho ali para tentar fazer com que esses animais sejam aprovados. Lembrando que esses animais sem nota fiscal, eles vão virar matrizes definitivas, eles nunca mais vão poder sair do seu criatório nem serem vendidos, tá? Essa é a única restrição. Beleza, tranquilo, sem problema. O problema é só silvestre. Se for silvestre, aí não tem como. Exótico, tem como se fazer alguma coisa. Claro que vai depender muito. Não tem nota fiscal, não tem anel, não tem nem de onde vem, né? Aí fica mais difícil, certo? Mas a gente dá um jeito, tenta criar algumas soluções para que esses animais passem a ser matrizes do seu criatório. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu quero estar me despedindo. A gente já está com uma live aqui de 1h e... Deixa eu ver aqui. Estamos com uma live já de 1h e pouco, né? De live. Então, 1h17, 1h18, quase 1h20, né? De live. Eu quero agradecer do coração a participação de todos, as perguntas de todos. Eu vejo que a maioria de vocês aqui está sempre participando das nossas lives, eu agradeço mesmo. Divulguem, façam a pergunta, tirem todas as suas dúvidas, aproveitem essas lives, que na verdade é uma orientação gratuita, né? Vocês estão tirando dúvidas, né? E se vocês decidirem realmente virar criatórios comerciais e estão procurando alguém que saiba fazer tanto as plantas quanto todos os projetos, que te oriente, que faça a legalização do seu criatório, clica aí nos links abaixo, clica nos links da descrição aqui nos chats, que a gente vai ter o maior prazer de fazer um orçamento para você. Você não vai se arrepender e você vai ter o seu criatório comercial legalizado.
A gente dá um jeito em quase tudo, só o que é bem ilegal mesmo, que fica difícil de a gente conseguir legalizar. Tá bom? Então, agradeço a todos, uma boa noite a todos, um bom final de semana, já que nós estamos na quinta-feira, né? E aguarde que na segunda-feira, quem quiser, vai ter um link aí, a gente vai estar disponibilizando para vocês. Nós temos mais uma live, que é Oportunidades de Negócio. Eu vou começar a trazer aqui alguns animais legais, algumas oportunidades, alguns projetos legais, e aí vocês vão estar visualizando bastante. Ok? Então, um abraço a todos, agradeço de coração, até a nossa próxima live aqui no canal Criador Pro. Se você não está inscrito, se inscreve, indique o nosso canal para os seus amigos, indique as nossas lives para os seus amigos, assine o sininho, faça a notificação e venha participar da maior orientação para a legalização dos seus criatórios comerciais, onde eu tiro todas as dúvidas, eu não enrolo, eu tiro todas as dúvidas aqui, na quinta-feira, às 8h30, no canal Criador Pro. Dr. Paulo Responde. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau!